No meio de tantas discussões no ex-Twitter, Reddit e internet em geral, um debate que persiste até aos dias de hoje e só parece ganhar cada vez mais força é se o segundo filme de Zack Snyder no DCU, Batman vs Super-Homem e o Despertar da Justiça, é realmente uma obra-prima mal interpretada ou simplesmente mais um desastre no catálogo de apostas falhadas por parte de Snyder e a própria Warner Brothers. Infelizmente as coisas não são tão simples o suficiente para chegarmos a uma conclusão definitiva e apontarmos o dedo a alguém para definirmos finalmente o grande culpado pelo desastre daquilo que poderia ter sido uma grande aposta se fosse feito com o seu tempo, recursos e simples confiança de parte a parte. Mas não te preocupes porque aqui o excelentíssimo doutor toxicólogo está com o bisturi na mão, pronto para fazer autópsia e pôr um ponto final nesta discussão de uma vez por todas. Pronto? Ótimo, nem eu. Vamos começar. A história passa-se pouco tempo após os eventos do Homem de Aço, logo após vermos a destruição causada pela batalha entre o Super-Homem e o General Zod, da perspectiva de Bruce Wayne, também conhecido como Batman, que, assustado pelo imenso poder dos Kryptonianos, começa-se a duvidar da lealdade do Super-Homem, começando assim a sua pesquisa para um plano de contingência, caso algum dia o herói decida que já está farto das tretas dos seres humanos. Mas como seria de esperar, não é só Bruce que está preocupado com o que o Super-Homem é capaz de fazer, levantando um debate mundial acerca da lealdade do herói e se ele realmente está do nosso lado e se algum dia irá representar algum tipo de ameaça. Muitos veem-no como um herói, um salvador e um símbolo de esperança, mas outros estão mais preocupados se o Kryptoniano responde a algum tipo de autoridade. Tal é o caso de Bruce e de Lex Luthor, cuja preocupação e obsessão lentamente se torna numa paranoia filosófica à medida que o filme corre. Toda esta polémica sobre o Super-Homem intensifica quando o mesmo é acusado de matar algumas pessoas enquanto salva Lois Lane, que estaria a entrevistar algum tipo de ditador fora dos Estados Unidos. E quando a notícia se torna pública, Lex tenta convencer o governo americano a criar uma arma capaz de ferir o Super-Homem, e para isso ele vai precisar de um mineral encontrado no Oceano Índico que viria de uma das naves kryptonianas durante uma das batalhas do primeiro filme, o famoso Kryptonite, que seria usado como núcleo e principal fonte de alimentação da tecnologia kryptoniana. Durante o filme, Clark Kent reconhece que Gotham tem um vigilante que muitos temem, e quando o mesmo visita a cidade, fica com a ideia de que o Batman aterroriza civis e torna uma das suas prioridades, tanto como Clark como Super-Homem, de reformar o Homem-Morcego, dando assim início à rivalidade entre ambas as partes. Quando Bruce se apercebe que Lex tem em sua posse uma arma que pode ferir o Super-Homem, ele fica determinado em adquirir a mesma, juntamente com alguns arquivos contendo as identidades secretas dos meta-humanos. Tal é o caso da Mulher Maravilha, ao qual somos apresentados durante a cena da entrevista de Clark a Bruce, durante uma celebração qualquer de Lex Luthor. Ora, a verdade é que toda esta polémica negativa à volta do Super-Homem tem sido orquestrada desde o início do filme pelo próprio Lex Luthor, que se mostra determinado em provar que o Super-Homem tem um lado negro e supostamente acabar de vez com o herói. E para isso, é-lhe cedido o corpo do General Zod e acesso à nave kryptoniana com o objetivo oculto de criar algo que possa matar o Super-Homem e no meio desse plano fazer com que ambos o Super-Homem e Batman lutem até à morte. Right. Está a fazer sentido até aqui? Para mim também não. Então Lex arranja mais uma forma de acusar o Super-Homem de uma explosão que o próprio vilão orquestrou, com o objetivo de fazer com que Bruce dê o primeiro passo para o conflito entre os dois, e por algum motivo que não é explicado no filme, Luthor consegue descobrir a identidade secreta do Batman, do Super-Homem, e também que Lois Lane e Martha Kent estão relacionadas com o último, usando as duas para ganhar vantagem sobre o Homem de Aço, convencendo-o a enfrentar o Batman, enquanto Martha é feita refém pelos subordinados de Lex. E assim começa o conflito entre os dois heróis. Ora, partindo de um senso mais lógico, alguém com os poderes de um deus como o Super-Homem facilmente esmagaria um ser humano normal como o Batman, certo? Mas como o Homem-Morcego conseguiu adquirir o Kryptonite e usá-lo em batalha, as probabilidades ficam quase 50-50. E como o Batman costuma estar sempre um passo à frente e mais preparado para todo o tipo de confronto, consegue levar a melhor sobre o Super-Homem. Mas quando o Vigilante Noturno está quase a terminar com a vida do Homem de Aço, eis que o herói saca este trunfo da manga. Save Martha! O quê? Tu estás-me a dizer que um confronto que ia mover montanhas, gerar debates e moldar o mundo como o conhecemos, acaba com o Super-Homem a dizer Save Martha! e pelos vistos como a mãe do Batman também se chamava Martha, ele simplesmente disse
Ixi, mano, não sabia que as nossas mães tinham o mesmo nome. Vamos ser amigos? E isso vai apagar todas aquelas dúvidas que o Batman tinha acerca do Super-Homem? O que é que aconteceu ao... If we believe there's even a 1% chance that he is our enemy, we have to take it as an absolute certainty. Conseguem imaginar se alguém tão psicótico como o Joker conseguisse descobrir isto? Seria o caos em Gotham e o Batman deixaria de existir de um segundo para o outro? Eu sei que o filme vai dando a ideia de que mesmo em adulto, Bruce chora a morte dos pais, mas... vá lá. A ser que não conseguiste melhor do que isto, Zack? Ugh. Então, com as suas diferenças postas de parte, os heróis decidem unir forças com o Batman a salvar a Martha, numa cena que ainda hoje é descrita como a melhor cena de ação em live action do morcego, e com o Super-Homem a confrontar Lex Luthor. Mas quando tudo parecia estar resolvido, eis que Lex se revela que usou a nave kryptoniana para juntar o seu ADN e de Zod para criar um monstro kryptoniano nascido especificamente para matar o Super-Homem. Mas como era de esperar, o monstro não responde a qualquer tipo de autoridade e rapidamente se instala ao caos. Ok, é aqui que eu vou ter que parar um bocado para ver se eu percebi bem o plano de Lex. Basicamente, com esta paranoia de querer provar que um Deus todo-poderoso não pode ser todo bom e de que os homens bons mais tarde se tornam maus, ele tenta incriminar o Super-Homem com crimes que ele próprio criou para que o Batman decidisse que isto tinha que acabar, levando a um confronto entre os dois, pedindo ao Super-Homem que lhe trouxesse a cabeça do morcego, mesmo sabendo que o Batman tinha em sua posse o Kryptonite que podia facilmente matar o Super-Homem. Aqui eu até percebo. Mas, criar um monstro com os poderes do Super-Homem, mas sem a sua racionalidade ou simples capacidade de pensar? Porquê? Imagina se o Batman derrotava o Super-Homem. Quem é que iria parar o monstro? Ou até que o plano corria como esperado? Mais tarde é revelado que o Super-Homem e o Batman têm que unir forças com a Mulher Maravilha para o derrotar. Por isso, partimos do princípio que o Super-Homem não seria suficiente. O que aconteceria depois? Extinção da humanidade? Então, como referi há pouco, Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha juntam forças para derrotar o monstro numa épica batalha entre o bem e o mal, mas após várias tentativas sem sucesso, o Super-Homem apercebe-se que só existe uma solução para a vitória dos nossos heróis. Como o monstro tem origem kryptoniana, também fica enfraquecido quando exposto ao Kryptonite, que Super-Homem usa para o apunhalar, resultando na morte tanto do monstro como do Super-Homem, que faz assim o derradeiro sacrifício para salvar a humanidade. E o filme acaba com a apreensão de Lex Luthor e Bruce a referir o recrutamento dos meta-humanos para a criação da Liga da Justiça, abrindo caminho para o filme com o mesmo nome. Sabes, não me admira que este filme tenha gerado tanto debate online. Como referi no início do vídeo, saber se é realmente uma obra-prima ou simplesmente mais um desastre é uma tarefa que não se tornou nada fácil. Um dos pontos mais interessantes desta obra de Zack Snyder são as suas constantes referências bíblicas. A vinda de um Salvador que se sacrifica pela humanidade, o homem que duvida e desafia da sua dignidade e o mal que de forma silenciosa tenta iniciar o conflito entre os dois. Tocando numa parte mais pessoal, o que mais me cativa neste filme foi a forma que foi gravada e editada, no que eu só consigo descrever como uma exposição de arte em movimento. A paleta de cores, os contrastes, os enquadramentos, tudo foi pensado ao pormenor. E não estou a exagerar, tu quase que podes pausar 80% do filme e vais ter um wallpaper épico. Mas não é a única coisa boa neste filme. As cenas de ação continuam a ser incríveis e de cortar a respiração, assim como a banda sonora de Hans Zimmer e Junkie XLR, que acertam em cheio ao trazer a emoção do ecrã diretamente para o espectador. Os castings de Ben Affleck como Batman e Gal Gadot como Mulher Maravilha foram geralmente bem recebidos pelos fãs, especialmente o de Ben Affleck, que conseguiu interpretar um Batman possante, ameaçador e assustador, possivelmente a melhor interpretação do herói no cinema que tivemos até hoje, sem ofensa aos restantes, como é claro, mas esta versão parece que saiu diretamente da banda desenhada, ou até mesmo da série de jogos Arkham. O mesmo não pode ser dito sobre Jesse Eisenberg. Eu não sei o que lhe foi pedido nas gravações, mas durante a maior parte do filme parece que ele ainda está a atuar como Mark Zuckerberg no filme A Rede Social. E só mais para o fim do filme é que temos alguém realmente ameaçador. Tirando isso, e embora confuso, gostei da forma como o retrataram como este gênio que devagar vai orquestrando o clímax do filme, sobressaindo aos heróis de uma forma intelectual e silenciosa. E muito honestamente, as suas motivações paranoicas neste filme ainda continuam a ser mais credíveis do que... My envy is a calling. It is the sole hope for humanity because it is what has driven me to annihilating you.
Mas o que destrói este filme por completo é a sua narrativa confusa e convoluta, quase não te dá tempo para respirar, e a versão do filme que foi lançada para o cinema tem cerca de meia hora cortada que mais tarde se revelou ser essencial para o contexto do mesmo. Não ajuda o facto de Schneider ter juntado três dos maiores eventos da banda desenhada num só filme, que sozinhos dariam quase uma saga completa. A Morte do Super-Homem, O Cavaleiro Negro Regressa e Injustice são todas histórias muito detalhadas, famosas e adoradas na cultura pop e dariam filmes incríveis se fossem feitos como projetos separados. Curiosamente, seria injusto apontar o dedo a Schneider nesta decisão, porque mais tarde viemos a saber que o cineasta tinha planeado lançar primeiro uma sequela ao Homem de Aço, seguido por um filme solo do Batman, que iria conectar diretamente ao confronto entre os dois, seguindo então para o filme da Liga da Justiça. Mas todas estas decisões foram rejeitadas pela Warner Brothers, que queriam à força toda apanhar o progresso da Marvel, forçando Schneider a improvisar e juntar os três projetos num só filme. E muito honestamente, há que admirar a capacidade do homem. Acreditem que o resultado poderia ter sido bem pior. Resumindo, declarar este filme como uma obra-prima ou desastre total vai depender demasiado do teu gosto pessoal e preferências. Tal como o Homem de Aço, este filme falha em encontrar o equilíbrio entre a sua narrativa e beleza visual, só que desta vez ainda mais intenso. Muita coisa acontece que não é devidamente explicada, decisões lógicas são descartadas para que o roteiro possa acontecer e a interferência do estúdio continua demasiado visível e quase palpável. Por outro lado, se gostas de cenas de ação intensas e diálogos altamente filosóficos, o que eu te posso dizer é que este filme é bastante generoso nessa parte. No que toca à sua recepção, o filme não foi bem recebido pela crítica em geral, mas em contrapartida conseguiu ser um sucesso na bilheteira e continua ainda hoje com uma base de fãs muito hardcore e demasiado leal. No fim, Batman vs Super-Homem talvez nunca encontre um consenso, mas uma coisa é certa: poucos filmes dividiram tantas opiniões e geraram tantas discussões intensas, e só isso já o torna numa obra única na história do cinema dos super-heróis.